Hoje eu tô aqui, ó, com a minha trena para mostrar para vocês qual que é a área que vocês precisam ter para conseguir produzir o próprio alimento. Imagina você conseguir produzir o seu próprio alimento no quintal da sua casa, ó, essa daqui é a minha horta. Aquela ali no fundo, ó, é a minha casa. Então, hoje em dia, aqui em casa, a gente consome todas as hortaliças daqui da nossa horta. Então, a gente consegue abastecer a família de 5 pessoas nessa área aqui. E você já deve ter se questionado se a área que você tem disponível, você consegue produzir o seu alimento e quanto que você consegue produzir. Às vezes é difícil a gente conseguir fazer essa conta porque a gente não sabe qual que é a área que cada alface, que cada rúcula precisa para poder se desenvolver. A gente também não sabe qual que é o tempo que precisa, né? Então a gente não consegue fazer um dimensionamento do espaço no tempo também, porque cada hortaliça vai precisar de um tempo aqui no canteiro. Então, eu vou explicar um pouco disso para vocês, vou falar qual que é a área que vocês precisam para plantar as suas hortaliças e ter hortaliça durante o ano todo para colher, né? Porque não é só você plantar uma vez, você tem que ir plantando sempre para ter sempre hortaliça no ponto de colheita, tá? Então, vou explicar um pouco disso para vocês e vocês, eu tenho certeza que no final vocês vão ficar surpresos que é possível produzir, mesmo se você tem um quintal pequeno, ou então se você tiver uma área maior, assim, a minha área eu considero relativamente grande para residência, né? Mas quem tem chácara, quem tem sítio, quem tem uma casa com quintal, vocês vão se surpreender com a quantidade de hortaliça que vocês vão poder produzir e quem tem área maior vai conseguir sim fazer excedente para poder comercializar, para poder gerar renda, para ajudar no custeio da casa, no sítio, da chácara, ou então ajudar pessoas aí que estão passando por momentos de dificuldade, fazer as doações. Aqui em casa sempre sobra, a gente sempre doa. Então, tem muita gente que não consegue comprar fruta, hortaliça, legume, não consegue. Então, o que a gente puder colaborar também com a sociedade, oferecendo um alimento bom, saudável, orgânico, é sempre válido. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês um pouco da minha horta e vou mostrar também para vocês a área que vocês precisam. Então eu vou começar contando um pouco da minha área aqui, qual que é a medida, né, como que é aqui, para vocês terem uma ideia. Então olha, desse postinho de madeira aqui até aquele muro cinza ali, é a área que era destinada antigamente para pomar, que é lá no fundo, e a horta. Então, antes da pandemia, a gente só tinha de horta mesmo esses 2 canteiros aqui. E debaixo do pomar, eu sempre fui plantando, sabe? Sempre fui fazendo meus canteirinhos debaixo do pomar, para aproveitar o espaço. Até porque as árvores ainda eram pequenas, não tinha tanto sombreamento, então eu podia fazer o plantio, tá? Então, onde tinha um espacinho, eu ia plantando. Na beira do muro. Então, até hoje ainda tem alguma coisa ali. Mas, futuramente, eu vou esticar esse gramado até o final e vou tirar tudo, esses canteiros. E, então, a minha horta, depois da pandemia, né? Ficamos daqui, consegui aumentar. Então, eu fui aumentando aos poucos, né? Porque a gente não pode aumentar de uma vez, que tem que ir dando conta do serviço. Porque você tem que dar o passo de acordo com a perna, né? Senão fica largada também não adianta. Então agora tem aqui, tá vendo? Tem mais linhas. Todas as linhas eu coloco esse estaleiro aqui de madeira, que já fica fixo, eu vou usando. Então como eu não estou usando mais muito essa parte antiga da horta aqui, eu estou aproveitando o tempo, né, para fazer adubação verde, para deixar de pousio. Então eu estou usando para dar uma melhorada nas qualidades físicas e químicas do solo. E a parte nova, esse ano aqui, eu montei essa parte da horta aqui, ó. Então, dessa linha aqui, ó, que vai até o fundo, até aquele coentro ali, daqui pra cá é tudo novo. Eu comecei a montar essa horta aqui no começo desse ano e fui gravando tudo mesmo. E eu fiz sozinha tudo, tá? Cavei, adubei, preparei a terra, fiz o planejamento, tudo certinho. Então, como eu sou engenheira agrônoma, eu já tenho mais facilidade, então eu já fui fazendo tudo.
Aí eu montei essa parte da horta aqui. E é daqui que a gente está alimentando, colhendo e abastecendo a casa. Então hoje em dia aqui, ó, eu tenho 2 canteiros, tá? Esse aqui é um canteiro, esse é o outro. Cada um tem quase 4 metros, tá? Não chega a 4 metros de comprimento. E largura, eu sempre faço canteiro com largura de 1 metro, no máximo 1,20 m, tá? Aí depois tem as linhas de cultivo. Então eu tenho essa linha grandona aqui e tenho mais 1, 2, 3, mais 4 linhas aqui. Tá? Então no total, essa área nova aqui, ó, ela tem mais ou menos uns entre 50 e 55 metros quadrados, tá? É mais ou menos essa área que eu tenho aqui. Então, numa área como essa, de 50 a 55 metros quadrados, você consegue produzir para uma família de 5 pessoas a sua salada, né? Com 2 até 3 tipos de hortaliça folhosa, igual aqui, ó, tá com rúcula, alface roxa, né? Alface mimosa. Tem também a beterraba, que quem não sabe, a folha de beterraba, você picar ela você pode pôr na salada, que ela é uma delícia, tá? E ainda daria para você produzir mais alguma coisa, que agora não é época, mas eu sempre coloco chicória. Aí você vai colocar as folhosas que você mais gosta. Aí de refogado eu tenho a couve, né? Couve de folhas. Eu tenho berinjela, que vocês estão vendo aqui. E eu acabei de colher repolho, então tá lá na geladeira o repolho, né? Então tem para consumir esse mais 30 dias de repolho. E a ervilha também. Aqui tinha ervilha, eu já tirei, mas ainda a geladeira tá cheia de ervilha lá. Fora isso, eu tenho ainda para salada, né? Cenoura e beterraba. E eu faço sempre um consórcio aqui, ó, com esses temperinhos. Então aqui tem a salsinha, plantei um pouco a cebolinha, a salsinha, aqui tem salsão. Então você vai plantando de acordo com as hortaliças da época, né? Quando é época de salsão, pode plantar o salsão. Aí fora isso, tenho algumas raízes também. Eu tenho um pouco de mandioca lá no fundo. Então agora, nesse período que a gente está em agosto aqui, então agosto é inverno e aqui na minha região faz frio e está muito seco. Então por enquanto é isso que eu posso deixar plantado aqui. Mas esse mês eu já posso começar a preparar o solo para poder fazer mais consórcios, olha só. Então entre essas linhas aqui eu vou ainda produzir mais coisa. Então eu vou fazer linha de batata doce, de abóbora, de melancia. Então dá para aproveitar ainda e aumentar a eficiência dessa terra, né? Porque os consórcios, que é essa junção de hortaliças, de culturas, né? Você aumenta a eficiência da terra. Então, aqui nesses 55 metros quadrados, né, eu vou ainda aumentar a quantidade de alimento que eu vou conseguir produzir. Porque a época permite, vai ter mais chuva, né? Então eu não preciso contar somente com a irrigação. E aqui eu consigo produzir tudo. A única coisa que você tem que saber para você poder fazer um cultivo bem eficiente, produzindo bastante, é preparar o solo, deixar um solo bem adubado para sua produção ser eficiente, né? Então isso daí é primordial, porque um solo bem cuidado você vai ter uma produção boa, vai ter menos ataque de praga e doença. Mas o mais importante também, quando a gente fala em área, né, em quantidade de produção, em pequena escala para consumo próprio, é que você tem que ter uma diversidade, porque você não vai plantar só alface, ou só rúcula, ou só repolho. Você vai plantar diversidade, porque você come várias coisas, né? É muito importante essa variedade de hortaliça na mesa. Ai, que linda assim no sol, olha, orgulho. Então, quando a gente planta muita variedade, você tem que ficar muito atento ao escalonamento. O que é o escalonamento? Escalonamento é a quantidade que você vai plantar em determinada frequência. Então, dependendo da quantidade que você consome, você tem que plantar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a minha alface.
Então aqui em casa eu sei que eu preciso de 2 pés de alface por semana, e um maço de rúcula por semana. A gente come tudo isso, tá? Então, se eu tenho a quantidade que eu consumo por mês, eu sei quanto que eu tenho que plantar no mês. Então, olha, agora eu plantei aqui e estou consumindo daqui. Só que nesse canteiro do lado aqui, tem as minhas alfaces mais novas que eu plantei. Então, enquanto essas aqui estão crescendo, essas aqui estão sendo consumidas. Então, a gente chama isso do cultivo, do plantio escalonado. Aqui é um lote que eu estou sendo consumido e ali é outro lote que ainda está crescendo. Então, se você souber a quantidade que você consome e o tempo do ciclo produtivo de cada hortaliça, você consegue dimensionar isso daqui facilmente, tá? Eu desenvolvi uma tabelinha no Excel, onde você coloca somente a quantidade que você consome mensalmente das hortaliças, seja tomate, berinjela, alface, e ali já vai dar certinho quanto que você tem que plantar, quantas mudas, qual que é a área, tá? Então, quando a gente fala em área, aqui, por exemplo, em 2 metros de canteiro, eu vou mostrar depois com a minha trena, aqui tem um pouquinho mais de 2 metros de canteiro. Então, 2 por 1, né? Então, 2 metros quadrados. Mais ou menos 2 metros quadrados, um pouco mais do que isso, você consegue plantar a sua hortaliça folhosa, a sua salada. Mas não é só isso, né? Você não precisa só dessa área aqui, porque se você consumir essa daqui, plantar outra, esperar crescer, então você não vai ter a hortaliça, né, a alface, sempre no ponto de colheita. Uma hora vai faltar, né? Então você tem que ter esses 2 metros aqui e mais 2 metros, ou no mesmo canteiro, ou em outro canteiro, não importa. Mais 2 metros para escalonar a produção. Então você precisa de 2 mais 2, são 4. Tá? Então é assim que a gente faz a dimensionamento da área. Da mesma forma, algumas hortaliças elas demoram mais para produzir. Por exemplo, a cenoura demora aí 110, 120 dias para produzir, diferente das alfaces que em 30, 35 você já começa a colher. Aqui não, aqui são 110 dias. Então, olha, aqui eu tinha cenoura, eu colhi a cenoura. Então a cenoura tá lá, a cenoura que eu vou usar o mês todo. Quando essa daqui ficar pronta, aquela que está na minha geladeira já vai ter acabado teoricamente, né? Então eu vou ter essa aqui para colher. Só que aqui tem outra já plantada. Então, dependendo da cultura, né? Você precisa ter não 2 lotes, mas 3 lotes. Então é um na colheita, né? Que aqui no caso eu já colhi, o outro crescendo e o outro novinho semeado. Então, cada hortaliça tem o seu ciclo, tem o seu tempo. Então, isso tem que ser levado em consideração para você conseguir organizar o sistema de modo que você sempre tenha. Olha o brócolis, ó. O brócolis estava ali, eu colhi, agora está aqui, está crescendo. Depois aqui já tem outro também crescendo. Então, também algumas hortaliças têm que ter 3 lotes. Então sempre você tem que ser assim, a berinjela é uma planta perene, dura muito tempo. Só que tem as pragas, tem as doenças, então acaba que chega uma hora que você tem que arrancar ela, porque não fica viável. Ó, aqui tem 2 berinjelas. 2 berinjelas para uma casa de 5 pessoas é suficiente, ainda vai sobrar, você vai poder doar, tá? Então ali tem as minhas que já estão dando frutos, né, que a gente já está colhendo. E aqui tem outras 2 que estão crescendo. Então, na hora que essas aqui crescerem, que começarem a dar fruto, se aquela ali tiver muito atacada de doença, eu já corto, né? E já vou plantar outra coisa. Agora, aqui, eu tenho também aquele espaço ali, ó, que tá livre para plantar. Então, agora começa mês de setembro, tem muita opção que eu posso usar. Tem pepino, que eu não pude plantar até agora por causa do clima, né? Então agora já começa a melhorar, chega a primavera, verão, a temperatura aumenta um pouco, diminui a produtividade das folhosas, mas em compensação dá muita abóbora, pepino, melancia, então começa a mudar, tem essa sazonalidade horta, né?
Então, dependendo da sua região, você vai conseguir ter uma produção o ano inteiro batata doce, como o norte e o nordeste pode produzir o ano inteiro batata doce, quiabo. Agora aqui no centro-sul, região do centro para o sul, não, tem uma sazonalidade e tem que ser respeitada, né? Por exemplo, aqui estava com ervilha torta, né? Lá no fundo ainda tem um pouquinho de ervilha torta. Só que como começou a dar uma esquentada, mesmo estando no inverno, já tá quente aqui, tá fazendo dias de 40 graus. Porque tá uma doideira esse clima, né? Então ela já sente, ela já tá começando a queimar. Então uma planta que era para durar, ter um período produtivo muito maior, vai ser menor por causa desse calor. Então não adianta eu querer plantar de novo, que ela não vai produzir. Então eu tenho que produzir culturas que estejam adaptadas àquele momento, daquela minha região, o clima, né? Então agora eu vou colocar o telefone ali de novo no meu tripé e vamos medir e falar sobre as medidas, as áreas que vocês precisam, tá? Que agora vocês já sabem o que é um escalonamento, porque precisa de mais de um lote. Então agora a gente vai medir e vai somar essas áreas aí para ver quanto que você consegue produzir aí na sua casa, na sua chácara ou no seu sítio, tá bom? Ó, então eu tô aqui com a minha trena, tá? Então, olha, então agora a gente vai medir, tá? Então, olha, eu vou colocar. Primeira coisa que a gente vai saber qual que é a área para você produzir as folhosas, tá? De acordo com o seu consumo. Então, ó, aqui ó, eu tenho 1 metro quadrado, tá? Então, olha, em 1 metro quadrado você consegue plantar, em média, né? Você tem que colocar uma média, 10 pés de alface. Então, 10 pés de alface, se você dividir por 4 semanas, né? Então vai dar 2 vezes 4, 8, vai dar um pouco mais de 2 pés de alface por semana, não é mesmo? Por quê? Vamos supor que você consuma 2 pés de alface por semana, igual aqui em casa. Só que você nunca vai plantar exatamente os 8, você tem que plantar um pouquinho a mais, porque pode ser que tenha alguma perda, a muda não pegou, a praga atacou, você perdeu, ou então chegou uma visita, né? Você vai ter que servir, ou então você quer dar para alguém alguma coisa. Então, cada metro quadrado, você consegue colocar 10 pés de alface. Isso é uma média boa para uma família aí de 5 pessoas que almoça, que janta em casa, que gosta de consumir isso, né? Então, em 1 metro quadrado, você vai ter pelo menos um tipo de hortaliça. Só que para você ter essa hortaliça o ano todo, você vai ter que ter um outro lote igualzinho, que vai estar crescendo enquanto você consome esse, que eu expliquei, né? Então, se você precisa de 1 metro aqui, você precisa de mais outro metro em outro lote. Então, com 2 metros quadrados, você vai ter hortaliça suficiente para abastecer durante todo o ano. Então, enquanto você consome esse metro quadrado aqui, outro metro quadrado em outro lugar vai estar crescendo. Se você não tem 2 metros quadrados, se você só tem 1, então você vai ter que plantar meio metro, você não vai ter 2 pés de alface por semana, você vai ter somente 1. Então, quando você está consumindo esse meio metro, o outro meio metro está crescendo, tá? É assim que a gente faz. Então, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, você tem um tipo de folhosa. Se você tiver 4 metros quadrados, você já consegue ter 2 tipos de folhosa, tá? E assim você vai fazendo. Se você quer mais folhosa, dependendo do tipo de folhosa, você consegue produzir mensalmente a mesma quantidade. Entendeu? Deu para entender? Agora, o que fica mais difícil de você fazer o cálculo, de você fazer as contas, são as hortaliças que é por peso. Então, vamos supor, eu preciso de 1 quilo de tomate por mês para minha salada. Quanto que eu preciso plantar? Aí vai depender da produtividade, do tipo de tomate que você quer plantar, porque tem aqueles pequenininhos, né, que é aquele sweet grape, que dá um cachinho assim, começa a produzir a partir de 60 dias.
Outros, que são os tomates salada, saladete, que é os maiores, começa a produzir a partir de 110, 120, tá? Às vezes até 150 dias. Então depende muito da produtividade e depende muito do tipo de tomate. Então, baseado nisso, nessa dificuldade que às vezes as pessoas têm, né? E coisa que eu também tinha dificuldade em ficar pensando nisso, aí eu montei essa tabelinha. E essa tabelinha no Excel, você coloca só a quantidade que você quer produzir, quer colher, né? E ali já vai sair uma estimativa da sua área, vai sair uma estimativa de quantas mudas, tá? Então aqui em casa eu sei que eu preciso plantar sempre 4 mudas de tomate, porque é o que eu consumo. Então, quando que eu vou plantar essas 4 mudas de tomate? Todo mês? Não, porque o ciclo do tomate é outro. Então, o ciclo do tomate, desse tomate que eu estou plantando agora, é maior, é de 100, 110, tá? Isso se não der doença, porque aqui em casa deu uma virose e acabou com tudo. Então, eu não consegui produzir ainda tomate nessa horta nova. Eu estou consumindo tomate da horta antiga ainda. Então, é coisa que acontece. As viroses existem e a gente tem que aceitar e aprender a trabalhar com elas. Como que a gente pode fazer para resolver esses problemas, né? Outra coisa são os complementos. Você fala, Mariana, eu tenho uma área maior, quero produzir uma salada bem completa, né? Que eu chamo de salada plus, tá? Então, olha, aqui em casa a gente consome bastante beterraba. Eu adoro beterraba, cenoura. Então, se você tiver mais meio metro, você consegue produzir a sua beterraba. Mais meio metro, a sua cenoura. Mas quantos lotes que você vai precisar? A beterraba você pode fazer 2 lotes. Então tem um lote aqui crescendo e esse lote aqui, ó, ele já tá para consumir, ó. Deixa eu arrancar uma aqui para vocês verem. Ó, olha que linda. Só que eu não vou colher agora, porque graças a Deus a minha geladeira está cheia. Então, como eu acabei de colher bastante, eu deixo ela aqui. Ela vai demorar, ela vai ficando velha no campo. Chega uma hora que eu vou ter que tirar, mas não é o caso dessa aqui. Então, quando não acaba as coisas da minha geladeira, eu deixo ela aqui no campo. Eu não preciso usar o espaço da minha geladeira, ficar lotando a geladeira para armazenar, porque nada melhor do que o armazenamento natural, né? Aqui na terra, você vem e colhe fresquinha quando precisa, tá? Então, esse tipo de coisa são coisas que nos dão segurança. Por exemplo, aqui em casa, quando começam esses boatos, essas coisas de greve de caminhoneiro, aqui ninguém se preocupa muito, porque a parte que a gente consome bastante, que são as hortaliças, os tubérculos, né? Os legumes, que a gente consome bastante mesmo, vem tudo daqui. Então, se o supermercado ficar desabastecido por causa de uma greve, a gente não vai sentir tanto, porque a gente não tem tanta dependência. Então, isso nos dá uma segurança maior. E outra coisa também é a qualidade. Aqui eu sei que eu faço uma irrigação com uma água de qualidade, que não tem coliformes fecais, que não vai dar uma verminose, uma intoxicação aqui alimentar a família. A adubação que a gente faz aqui é uma adubação no sistema orgânico. Eu não faço controle de praga e doença usando agrotóxico. Então, é uma alimentação de muito mais qualidade. E a gente acaba economizando bastante, porque aqui na minha cidade, se eu fosse comprar o orgânico, né, no mesmo nível de qualidade dessa, eu teria algumas dificuldades, porque, por exemplo, às vezes você não acha, não é todo mundo que produz um orgânico, então a pessoa, você vai ter que buscar em algum lugar, então você vai ter que pegar seu carro, você vai ter que sair, porque aqui tudo que vai fazer é de carro, porque é longe da cidade. Então você tem que pegar seu carro, você tem que sair, você tem que ir lá comprar uma alface orgânica dessa, em média você vai pagar aí uns R$5. Então é um valor alto. Já eu plantando aqui, esse valor é bem mais baixo, né? Então o orgânico ele é mais caro porque ele demanda mais mão de obra, ele tem um valor agregado porque precisa de mais cuidados, né? Então ele já tem por si só um custo mais elevado. Então o valor tem que ser mais alto, não pode comparar com uma hortaliça convencional, né?
Tem todo um cuidado aí com o ambiente, com o solo, com quem trabalha. Então você tem que pagar por isso também. Então aqui em casa, essa horta aqui nos dá isso, nos dá segurança, tanto quanto ao critério de qualidade, né, nutricional e ausência de agrotóxico, quanto a segurança de ter. Então eu não fico dependendo tanto de um sistema que pode uma hora ou outra não funcionar, como a gente já viu aí algumas vezes não funcionando, né? Que depende da entrega do caminhão. Porque como que é o sistema? O produtor de hortaliça, ele vai produzir. Aí ele vai fazer a colheita, ele vai transportar até o Ceasa. Aí o Ceasa vai ficar lá, vai abastecer o supermercado, vai abastecer o restaurante, vai abastecer tudo, né? Então aí o supermercado compra no Ceasa, então ele pega o caminhão dele, vai lá no Ceasa, pega, enche as gôndolas do supermercado. Então olha quanto transporte que tem, né? Então do produtor vai até o Ceasa, do Ceasa vai até o mercado, do mercado vem até a sua casa. Então olha o tempo e o tanto de transporte que precisa. Né? Hoje em dia, não sei na sua cidade, mas na minha a gasolina está batendo quase R$7. Então, o custo disso daqui vai ficando cada vez mais caro porque tem o custo do transporte embutido. Tá? Então, e o valor nutricional, quando você colhe, aqui em casa quando dá umas 10h30, minha mãe já vem colher. Aí ela vem, colhe tudo o que precisa para o almoço e já faz. Então, o valor nutricional é muito maior, é muito mais fresco, né? Então eu aconselho muito, se você tiver um espaço, vocês viram que é pouca coisa, 4 metros quadrados, você produz 2 tipos de folhosa, 8 metros quadrados, igual essa aqui minha, você vai produzir as suas folhosas, ainda a beterraba, a cenoura. Se você tiver um pouco mais, você vai produzir todos o seu refogado, os refogados, e os seus tubérculos, você precisa de pelo menos mais 10 metros quadrados para produzir sua mandioca, batata doce, tá? Então deu para ter uma ideia aí da metragem, uma metragem igual essa minha aqui, de 50, tem menos de 55, tá? Tá entre 50 e 55. Você vai conseguir produzir tudo para uma família de 5 pessoas. Se você tiver área maior que essa, você vai conseguir produzir para a sua família e ainda vai conseguir abastecer outras famílias, que você pode vender ou você pode fazer a doação, tá? Ok? Então fica essa dica para vocês. E vai acompanhando meus vídeos, as coisas que eu sempre vou ensinando e vou falando aqui para vocês, tá? O que eu consegui passar. Um beijão para vocês e até a próxima.